Olá, sou Manuel, sou biomédico, professor de vocês nessa disciplina e hoje trabalharemos na nossa quarta aula com modelos mentais, pensamento crítico e o pensamento sistêmico. Mais uma vez com assuntos subjetivos com o intuito de uma construção mental e ao mesmo tempo a construção fisiológica para que, como profissional, todos tenhamos habilidades para trabalhar bem em ambientes sob pressão ou sob a tranquilidade. Bem, modelos mentais. A gente tem que partir do princípio. Podemos escrever modelos mentais como a maneira a partir da qual as pessoas interpretam tudo o que vem ao seu redor. Então, nós podemos imaginar que vemos alguma coisa na rua. Por exemplo, vemos uma árvore talhada. Alguma pessoa escreveu suas iniciais na árvore. O que uma pessoa pode pensar? Uma pessoa pode pensar que a pessoa que escreveu aquilo é um vândalo. Outra pessoa pode pensar que a pessoa que escreveu aquilo é uma pessoa com autoestima, boa autoestima. Outra pessoa pode pensar outras coisas e assim por diante. O que eu quero dizer com isso? É que cada pessoa ah, tem a sua forma de ver uma situação e de agir conforme ela. Agora, a proposta de modelo mental é que nós, como uma pessoa apenas, que vivemos vários personagens todos os dias, podemos sair dessa ideia de personagens e ter vários modelos mentais para saber como agir em cada situação. Como assim? Você no seu dia a dia, você quando fala com o seu professor, você é um personagem, você é o personagem do aluno. Falando com o seu chefe, você é outro personagem, você é o personagem do empregado. Você falando com sua família, você é o filho, você é o esposo, você é o pai, você é a mãe. No pensamento de modelos mentais, a pessoa vai ter esse personagem, mas ao mesmo tempo vai ter vários setores na sua mente preparados para agir de acordo com as situações. Lembra da aula passada, quando eu falei sobre o pensamento rápido? O pensamento rápido depende de modelo mental. Qual personagem e como você vai agir em uma situação X? Quem você vai seguir de inspiração? Você tem alguém que sabe que já trabalhou assim, que você pode fazer igual, que deu certo? Você já teve uma experiência anterior que funcionou quando você agiu assim? Ou você tem apenas uma teoria que vai e vai dar certo? Então, isso é importante. Isso é uma forma de prevenir-se, estudar propriamente, adquirir conhecimento sobre outras pessoas e adquirir conhecimento crítico, analisar situações e saber como agir. O termo faz referência à forma como as pessoas organizam o seu olhar, sentem e se comportam perante o mundo, de tal maneira que as experiências que vivem produzam algum sentido para elas mesmas. Então, os modelos mentais podem servir tanto para pôr em prática algo que você aprendeu, como a, também adquirir o aprendizado sobre uma coisa que acontece no seu dia a dia. Seja um problema que aconteceu, seja uma coisa boa, seja conhecendo pessoas novas, ensinando pessoas a fazer tal coisa. Tudo o que nós vamos fazer, nós podemos ter modelos mentais preparados para agir. Imagina que você quer abrir uma empresa, mas você não sabe para onde partir, de onde sair. Então, a primeira coisa que você quer fazer é estudar. Você não vai abrir uma empresa às cegas e comprar o que for e pronto e vai. Quem fizer isso é inconsequente. A pessoa primeiro tem que estudar, fazer alguma coisa relacionada, ver alguma coisa relacionada. E podem estudar grandes pensadores, como Bill Gates, por exemplo. Quando você estuda um grande pensador assim, você adquire o modelo mental dele, como ele agiria, e absorve isso para si. Então você tem um compartimento do Bill Gates no seu cérebro, na sua mente, onde o Bill Gates vai entrar em ação na hora que você for comprar o produto X para vender pelo valor Y. E isso acontece no dia a dia. Você pode ver isso com o seu professor, você pode ver isso com até um aluno seu, aprendendo com um aluno seu, pode ver até com animais. Você pode é, raciocinar e meditar diante disso para incorporar no dia a dia e assim também incorporar no ambiente de trabalho. Mais uma vez, essa é uma matéria bem subjetiva. Então, tudo o que eu estou falando aqui é altamente variável.
E todas as coisas podem ao mesmo tempo ser aplicadas para melhorar o desempenho como profissional. Bem, aqui nós temos um pequeno organograma que fala sobre como funciona o pensamento de modelos mentais. Nós vemos que existem três etapas: o pensar, o sentir e o agir. Elas não necessariamente seguem a ordem pensar, sentir, agir. Elas podem vir antes com sentir, pensar e agir, por exemplo. Quando você sente que alguma coisa está chegando, você sente que você precisa agir em algum momento, mas antes de agir você pensa. Você pensa, eu vou usar o personagem X ou o personagem Y. Eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo. E raciocinando dessa forma, você consegue ter o pensamento rápido com uma alta acurácia. Então você vai acertar muito mais fácil. Você vai ter muito mais sucesso diante de situações que necessitam de um pensamento rápido. E isso pode surgir copiando outras pessoas, porque a principal habilidade do ser humano é copiar. Você aprender com uma pessoa que está ensinando alguma coisa, com a natureza. Tudo o que a humanidade fez até agora foi aprendendo a copiar, copiando animais, copiando outros seres humanos. Como disse Lavoisier, nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. E conhecimento também não se destrói. Raramente se destrói, mas se transforma muitas vezes. E quando fazemos o pensamento ah, antes do ato e sentimos também depois, é interessante sentir também, porque depois que você realizar a ação, é interessante você ver onde você chegou, o que você conseguiu. Foi uma resposta boa, foi uma resposta ruim? O pensamento de modelos mentais pode acontecer também como uma forma de teste. Vamos ver se dá certo. Não deu certo? Temos experiência. Então, isso é assim que funciona. E a partir daí temos os resultados. Os resultados que vai ser justamente a melhora nas suas atitudes rápidas, no seu pensamento rápido, na sua tomada de decisão incisiva, direto ao ponto que vai auxiliar nas decisões durante a sua carreira. E isso pode causar coisas apenas boas, tomando como exemplo estudos anteriores, copiando pessoas, enfim. Novamente, falando do funcionamento de modelos mentais, trata-se de observar a situação que está acontecendo, ou que vai acontecer, ou que aconteceu, mentalizar a ação, imaginar como deve se agir e observar os resultados. Observar os resultados e ver se dá para aplicar de novo. Se não der para aplicar de novo, o que vamos melhorar? O que vamos fazer para incrementar e tornar a experiência melhor? O que nós podemos fazer para melhorar esse funcionamento dos modelos mentais? Nós podemos adquirir mais modelos mentais estudando mais, assistindo mais aulas, conhecendo mais pessoas ou até mesmo conhecendo a si próprio, vendo como você age, o que você quer mudar. É interessante demais seguir esse raciocínio quando você erra e não consegue por si só canalizar o fim desse erro. Você não consegue parar de errar em uma área especificamente. Então o que você faz? Você pega um exemplo de uma pessoa, vê o que ela fez e você internaliza aquilo e tenta agir igual aquela pessoa, não como você, mas como ela. O que aquela pessoa faria? E isso não é deixar de ser, não é deixar de ser autêntico. Você ainda é você. Mas nada nesse mundo é autêntico. Tudo tem uma referência. Tudo se criou a partir de alguma coisa. Então, a nossa construção mental vem a partir de anos de educação, anos de construção. Então, tudo o que vamos fazer deve ser premeditado, deve ser algo consciente. Até mesmo tomadas de decisão rápidas não devem ser feitas de maneira inconsequente ou inconsciente. Tratando-se agora do pensamento crítico, nós temos que ele surge da suspeita. Nós vamos observar, por exemplo, uma opinião, alguma coisa que uma pessoa falou e você pensa, ok, isso agrega, isso é interessante, essa pessoa está certa, essa pessoa está errada. E se a pessoa estiver certa? Se a pessoa estiver certa, deve-se ter a ideia interna de uma mudança.
Você deve estar apto a mudanças. Todo mundo deve estar apto a mudanças. É aquela história de ter a mente aberta. Todos nós devemos ter a mente meio aberta. Por que eu não digo completamente aberta? Porque se você se tornar uma pessoa líquida, uma pessoa que ah, facilmente entra ideias dos outros e sai, você deixa de ter identidade. Se torna o famoso Maria vai com as outras. E isso não é o ideal. É ideal que se tenha autenticidade e identidade. Se forme um pensamento crítico, um pensamento que vai dizer que você sabe que isso pode ser certo hoje, mas amanhã, se uma pessoa provar que aquela coisa que estava certa é errada, você deve estar disposto a mudar. Isso é o pensamento crítico, isso é ser crítico, isso é estar apto a mudanças, isso é estar fluido. É você ser um profissional disposto a mudar, disposto a crescer. É como pessoas que não têm pensamento crítico, que chegam a um profissional muito novo, que, por exemplo, sabe tanto quanto ele ou até mais e fecha sua mente e não deixa aprender, não deixa se aprender com aquele novo profissional que tem, sei lá, 2 meses de formado, 3 meses de formado. E a pessoa que tem anos e anos de experiência acha que é o bambambam, bam, bam, que sabe de tudo, e não se deixa incrementar, não se deixa se aprimorar. E isso é ruim para o crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Mais uma vez, voltando 2 aulas atrás, a estagnação. Quando a pessoa se fecha, deixa de querer crescer. E isso faz parte do pensamento crítico. Agora, voltando para o pensamento sistêmico, nós temos uma relação dele com o pensamento crítico. Nós devemos fazer essa relação, né? Porque o que é o pensamento crítico? O pensamento crítico é uma avaliação muito importante, voluntária diante de um fato, comentário, experiência ou conteúdo, que usa argumentos para determinar uma resposta diante desse estímulo. Então, se nós temos a capacidade de avaliar alguma coisa e de tomar uma decisão e temos uma resposta para aquela coisa, nós temos pensamento crítico. Isso se estivermos dispostos a mudar a nossa ideia, a mudar o nosso pensamento de acordo com a fluidez, de acordo com a necessidade. Ou seja, o pensar de modo crítico envolve uma observação inicial, em seguida por um julgamento. Esse julgamento é muito importante, diante de um cenário ao qual se depara. Ok, mas qual a diferença do pensamento crítico do pensamento sistêmico? O pensamento sistêmico é uma nova forma de abordagem que compreende o desenvolvimento humano sob a perspectiva da complexidade. Para percebê-lo, a abordagem sistêmica lança o seu olhar não somente para o indivíduo isoladamente, considera também o seu contexto e as relações aí estabelecidas. Ok, é muito confuso a correlação entre os dois. Eles são basicamente a mesma coisa, não é? Não, não são. O pensamento sistêmico, ele surge através de uma análise mais geral do que no pensamento crítico. Porque no pensamento crítico você imagina, ok, isso está certo, isso está errado. Isso vai influenciar na minha vida de maneira boa ou ruim se estiver certo. Se estiver certo, eu estou disposto a mudar? A resposta sempre deve ser sim. Já no pensamento sistêmico, é mais uma questão de procurar a causa, procurar a resposta e, por fim, procurar a solução de algum problema, de alguma situação, de alguma ideia. Então, tem essa correlação entre o pensamento crítico e o pensamento sistêmico. Eles são muito parecidos, mas um depende do outro. O pensamento crítico, ele é desenvolvido a partir de leitura, a partir da mente aberta, a mente disposta a aprender, disposta a conversar com outras pessoas, adquirir novos conhecimentos e não disposta a repetir aquela coisa o tempo todo e o tempo inteiro. Já o pensamento sistêmico já é uma coisa mais relacionada à cognição, à sua capacidade de avaliar uma coisa desde seu princípio e ver aonde vai dar, ver o seu destino, ver até onde isso vai chegar e todo o processo até lá. Com isso, nós finalizamos essa matéria que é puramente filosófica, então requer muita meditação.
em relação aos temas aqui abordados. E a gente pode estar se perguntando, ok, mas como podemos aplicar isso no âmbito da saúde pública, da saúde particular, da saúde individual? Como profissional, nós devemos ter sempre o pensamento crítico, o pensamento cognitivo, devemos ter compartimentos em nossa mente para que nós possamos atuar da maneira correta, da via correta quando necessário. Temos que ter conhecimento de ética, de bioética, temos que ter conhecimento de legislação, tanto de SUS quanto da própria legislação nacional, para que sejamos completos, para que tenhamos realmente a aptidão de trabalhar e bater no peito e dizer: eu sou um profissional de saúde, eu sou um médico, eu sou um radiologista, eu sou um biomédico, eu sou um farmacêutico. Seja lá qual área você atenda na saúde pública. Essa é a nossa a bibliografia que eu indico. Novamente, questão de ética e bioética, muito importante de ser estudada, cai muito em concurso e é muito importante. Obrigado. Qualquer dúvida ou sugestão, eu vou estar aberto. Podem mandar mensagem no meu e-mail ou no meu telefone via WhatsApp.